princípio edênico. Então, quando o homem é expulso do jardim, e lembra, o mundo, o planeta era o Éden. O planeta era o Éden. Nesse planeta tinha o jardim onde os nossos pais moravam. Às vezes a gente pensa que o jardim do Éden era um jardim no mundo. Isolado. Não, o mundo era o Éden. No Éden tinha um jardim. E o texto... O Éden é uma localidade. Exato, o Éden é o mundo, o jardim é a localidade. Então, quando a gente vai observando o ministério de Jesus, então você cada vez mais vai desvinculando a imagem do Cristo religioso. Estava conversando com o pastor José. A palavra religião significa o quê? Religião, do latim, religare, que significa? O que significa? Ligar. Ou Novamente. ligar novamente. Agora tem um detalhe. Religião significa religar, mas ela não diz como. Ok. Religião é religar a alma, é religar o homem com Deus. Tudo bem, mas quem é que vai fazer essa religação? Ela não diz quem. É onde as pessoas confundem. Exatamente. Então, como a religião não apresenta quem é que vai fazer essa religação, ela se apresenta. Perceberam? Jesus falou assim aos fariseus em Mateus 23. Ai de vós, fariseus hipócritas, rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, e quando faz, o torna filho do inferno 2 vezes mais. O que é um prosélito? É um gentio que se torna judeu. Um prosélito é uma pessoa que muda de religião. Eu era pagão, agora eu sou judeu. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Meu Deus. Eu era batista, agora eu sou assembleano. Ou seja, o religioso, o prosélito, ele muda de religião. Quem aceita Cristo como rei, muda de vida. Quando nós, pela fé, recebemos a Cristo, como está em João 1,12, nós passamos a pertencer ao reino. Por isso que a igreja não é o reino. Porque o reino é um governo. A igreja precisa estar no reino, mas ela não é o reino. Então, quando uma pessoa, lembra lá de Pedro 1,10? Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o quê? Para o reino. Olha que interessante. Não é religião. Ele nos transportou do império das trevas. Quem é que domina o império das trevas? Satanás. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor. Então, nós estamos falando de reino. Ninguém está falando de religião. Então, quando uma pessoa faz esse processo de sair do império, lembra que eu falei para vocês a diferença entre império e reino? Lembra, né? Quando a pessoa sai do império e vai para o reino, ela volta ao princípio edênico. Qual é o princípio edênico? Deus governa. É obediência. Obediência ao quê? Governo. Ao governo do reino. A função da igreja é nos manter no caminho. Aí você, exato, aí o que é a igreja? A
a igreja é o ajuntamento dos súditos do rei. Aleluia, glória a Deus. Quando você observa os evangelhos, o que os evangelhos tratam? Os evangelhos tratam de uma coisa só. O que os evangelhos tratam? Tratam disso aqui, ó. Constituição do reino. Aí você vai ver que Paulo vai dizer em Gálatas, nos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem são essas pessoas que estão afetadas pelo reino de Deus? O reino de Deus não é comida, bebida, mas prato e gozo. Exatamente, o reino de Deus não é comida e bebida. Vamos voltar para aqui? Nossas igrejas estão cheias de prosélitos. Cheio de prosélitos. E são esses prosélitos que atrapalham o reino. Misericórdia. Jesus disse: ai de vós, fariseus hipócritas, não entra no reino Fica Não na deixa porta, ninguém nem entrar. deixa. e não deixa entrar Ninguém. quem quer entrar. Bravo. Por isso que eles transformam o ímpio em filho do inferno duas vezes. Ele é filho do inferno porque ele é um pecador condenado, e ele se torna filho do inferno duas vezes mais porque a religião cega o cara. Por que os religiosos atacavam Jesus? Estavam cegos. Um zelo Você está sem trabalhando o entendimento. negócio. Interessante, né? O cara estuda teologia, se forma pastor, vai à frente de uma igreja e continua no proselitismo. Proselitismo. Misericórdia. Exatamente. E ele tem culpa? Não tem. Porque ele foi ministrado para ele desse jeito. Então veja, o seminário, ele ensina o cara a ser pastor. Mas necessariamente foge isso que nós estamos falando aqui. Muitos no coração de Deus não são. Não são pastores. E mais, pastores que não têm concepção do reino, trata a comunidade dele como o reino dele. Um feudo, né? Um feudo. Há uma palavra sobre isso, aqui, um Aham. parênteses, disso que você fala sobre o seminário, uma crítica sobre o seminário interno, né, que é a sua realidade, Aham. e a que eu formei, que a gente passava 4 anos no seminário para ser formado, tratando do caráter, Sim, estudo, trabalho, ensino. Hoje os caras estão se formando em 1 ano, num curso AD à distância, e Aham. assumindo igrejas. Exatamente. Diferença, né, da Muito, formação, muito. e como isso vai refletir na vida dos crentes. Vai refletir na vida. Isso que é. Porque a igreja é o que o seu pastor é. A Universal em 10 meses formou um pastor. Então, exatamente. Então você veja. Olha o naipe. Não, tem determinadas denominações que em 6 meses o cara está pronto. Não está. Então, aí você vai encontrar um monte de fragilidades dentro do meio cristão brasileiro. Muitos cristãos fracos. Então, o sujeito que de fato ele lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Vamos voltar lá para João 3. João 3. Me converti nesse texto. Vai que benção. Ó, Você tem ali, Renato, um jovem de 30 anos discutindo com um homem de 85. E o jovem de 30 anos dá um nó teológico no homem de 85. Um tem uma longa barba branca e o outro tem uma barba preta. E do ponto de vista humano, é esse menino, garoto, que deixa o mestre em religião sem chão. Aí ele está falando com Nicodemos, ele diz, vamos ler o texto? João 3. Já que foi um texto que converteu, Isso. ele é poderosamente converteu Maria. Realmente, essa Bíblia tem poder mesmo, cara. Realmente, olha, eu sabia que a Bíblia tinha, agora eu vejo que tem mesmo. Fariseu. Deus faz milagre. Em João 3, olha só o diálogo deles. Nicodemos, ele começa o diálogo puxando um assunto. Qual é o assunto que ele começa a puxar o diálogo? Olha do quadro. Religião. Religiosidade. Quem assinou seu diploma de teologia?
nós não fomos, somos nós que assinamos os rabinos que existem hoje aqui na nossa cidade, só são rabinos porque nós é que assinamos o diploma. Quem é que assinou o seu diploma? Ele começa com o assunto religioso. Aí o Cristo desconversa completamente. E aí ele diz lá, versículo de número 3, alguém lê, por gentileza? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, do que você está falando? Eu te fiz uma pergunta. Quem foi que te deu a autoridade de você ser rabino? Veja, Jesus desconsidera. Não é isso que você precisa saber. Aí Jesus diz o quê? Quem não nascer da água, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então quer dizer que o assunto do Cristo era um só. O reino de Deus. Versículo de número 4, por favor. Outra pessoa. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja. Espera aí. Por que Nicodemos não falou sobre o rei, mas falou sobre o novo nascimento? Porque ele não tinha nenhuma perspectiva disso. Na mente do religioso, ele não pensa em coisas além, ele pensa nas coisas no aqui. O religioso pensa no aqui e agora, mas não pensa no ali e no além. Jesus está levando ele para onde? Para o além. E ele está perguntando aonde? No aqui. Olha a visão do religioso. Olha lá, continuando. Na verdade te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, Jesus disse que se alguém não nascer, não vê. E se ele não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Você não pode entrar num lugar que você não está vendo. Você só pode entrar no lugar que você está vendo. Ou seja, Nicodemos nem via e nem podia entrar. Por isso que Nicodemos faz uma questão religiosa, mas não faz uma questão espiritual. A pergunta de Nicodemos é religião, e a religião não trata de espiritualidade, a religião trata de coisas daqui. E Nicodemos trata, e Jesus trata de coisas ali. Glória a Deus. Aí ele vai dizendo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Existem dois nascimentos. Não era fácil também entender, né? Não era fácil entender porque a mente do cara estava obstruída. Como a mente de qualquer um de nós pode ficar obstruída sobre Deus se a gente não entender direito. Porque a religião entope a nossa consciência espiritual. Não te admires de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. Rapaz, um rapaz de 30 anos deu um nó no cara que viveu na religião a vida inteira. Né? Pode alguém, por favor, leia o verso 8 e 9. 8 e 9. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Continua ali, Giovanni. Tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Olha a pergunta irônica de Jesus aqui, está usando de ironia. Você não é mestre? Como é que você não entende? Como é que você não entende as coisas de Deus? Olha! O que você está falando para os outros? Exatamente! Você está levando as pessoas para onde, Nicodemos? Pastor, você está levando a sua igreja para onde? A sua igreja entende as coisas de Deus? Ou ela entende as coisas dos homens? Coisas do homem é religião. Aí ele vai dizer: em verdade te digo
que nós dizemos o que sabemos e testificamos que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos fica assim, ele não sabe o que fala. Jesus continua falando, porque Nicodemos não tem o quê? Ele está catatônico, ele levou uma pancada, ele nem viu de onde veio. Ele levou uma pancada. Jesus continua batendo. Não, Jesus continua batendo. Exatamente. Ele levou uma, tonteou, levou outra, tonteou, não reagiu e Jesus continua em cima dele. Os religiosos de Jesus tratavam totalmente diferente, né? Totalmente. Ao contrário lá do mendigo. Isso. Por quê, Renato? Jesus tinha 3 discursos. Eu falei isso aqui na última aula, lembra? No último encontro. Ele tinha 3 discursos diferentes um do outro. Ele tinha o querigma, o querusim, que é uma pregação, Proclamação. é uma proclamação com exortação, com dureza, que é o querigma, que era o discurso que ele tinha. Ele tinha um discurso para os discípulos, que era o didascalon, que era o ensino, e ele tinha um discurso para o povo em geral, que era o evangelion, que era pregando o evangelho do reino. Tinha 3 discursos. Para os religiosos era o querigma, era só... Por que Jesus era duro com os religiosos? Porque com pedra você não quebra se não usar marreta. Ah, mas Jesus era tão estúpido. Não. Era o nível de conhecimento dele. Você vai quebrar pedra com um martelo? Martelinho de ouro? De borracha. Aqueles martelinhos que o motorista bate no pneu do carro. Você acha que você vai conseguir? Não vai. Tem que ser na marreta, meu. E não é ódio, não. É firmeza, é dureza, é exortação. O religioso só entende na marreta. E aí, o que acontece no final do discurso? Aí Jesus fala do famoso versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse versículo tão usado em evangelismo, ele falou para Nicodemos. E você veja que até o final do discurso não tem uma palavra mais de Nicodemos. Ele está com tudo terra. Ele nem dormiu aquela noite. E o problema, como é que ele vai chegar lá no outro dia de manhã, Alex, para apresentar o relatório que ele está lá em nome dos caras? E com certeza, se ele vai falar com o Cristo, é porque ele é o melhor dos fariseus. Ele é o melhor. Foi escolhido por isso. Vai lá, Nicodemos, você que é bom, cara. Você que é um fera aqui entre nós. Aí ele chega lá no outro dia e fala, e daí, como é que foi ontem? Rapaz, eu não sei o que foi. Então, meio choque. Eu nem dormi essa noite. Porque eu tenho certeza que aquilo ficou pipocando na cabeça dele a noite toda. Ele não dormiu aquela noite. Resultado, o cara se converte. Porque lá no julgamento de Jesus, ele é o Nicodemos, é o que vai defender você. Ele não tem culpa. Então, o Nicodemos é o convertido. Viu? Você e Nicodemos se converteram no João 3, viu? São discípulos. Aí você pode dizer, irmãos, eu tenho um texto que eu e outra pessoa especial converteu. Eu e o mestre Nicodemos. As descendências. Essa descendência. Então, eu pergunto, qual foi o assunto na conversa de Jesus com Nicodemos? O que Jesus faz? Na pregação do Evangelho do Reino, Lari, eu tiro o cara desse mundo tóxico da religião e trago ele para cá. É a Basileia de Jesus. É a Basileia. É o reino. Então, eu tiro o cara do império das trevas e trago ele para o reino de Deus. Para a luz. Então, o Nicodemos, ele é um cara que parece, e aqui vai, viu gente? O religioso acha que conhece a Deus, não conhece. Um dia, eu vi um testemunho de um pastor, um amigo meu até, ele trabalha, o Antônio Carlos, da Evangélica Livre aqui, ele é missionário lá em São Paulo, na Boca do Lixo. Ele só trabalha com essa turma, crack e tudo.
E há algum tempo atrás ele estava compartilhando que os slams estão fazendo evangelismo na Praça da Sé em São Paulo. Eles estão fazendo evangelismo. Eles distribuem um folhetinho com a mesma tática do evangelho. E o folhetinho está escrito assim: eu conheço Jesus, você conhece Maomé? Para criar o quê? Um link, uma coisa amistosa. Eu conheço Jesus, você não quer conhecer o meu profeta? E aí, um desses evangelistas do Islã entregou um folheto para um pastor. Ele não sabia que era um pastor. E aí ele entregou o folhetinho e falou assim: eu conheci Jesus, você quer conhecer? Eu conheço Jesus, você quer conhecer Moisés? Ele disse: você não conhece Jesus, porque se você conhecesse Jesus, você seria cristão. Acabou com o cara. Não estava apresentando outro. Então, essa é a ideia. O religioso não conhece a Deus. Ele conhece a sua religião. Aliás, ele conhece Sabe tudo quem sobre é? a sua religião. Ele acha que conhece. Ele acha que conhece. Então, ele fala de Deus, ele fala das coisas de Deus, ele fala acerca da Bíblia, ele fala tudo que a gente conhece. Mas não se relaciona. É de uma maneira muito distante. Então, para conhecer a Deus, e é a palavra do Senhor, não é a minha palavra. Ele tem que entrar onde? No reino. Quando o cara entra no reino pela conversão a Cristo, então ele começa a ver Deus como é. Esse é o princípio. Né? Esse texto de João 3 é fantástico. É fantástico. Se você vai cavar, e se você for pensar, e se você for ficar fazendo análise, você vai descobrir umas pérolas aqui. Você pode ver que o Nicodemos não fala nada. Ele só vai voltar a falar naquela sexta-feira para defender Jesus. Mas nesse texto ele não fala mais nada. Ele teve a fogo. Ele ficou atordoado a noite toda. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Alguém lê esse slide, por favor? João? No versículo 28, Deus reforça a ideia do poder. Deus reforça a ideia do poder, da autoridade e do domínio. Elas estão aqui, ó, Radá, em hebraico. Radá. Radá. Malahá. E domínio, quem falou que um batista aí de origem não sabe falar em língua, rapaz? que é mediado ao ser humano. Quando são usados os termos sujeitar e dominar, quando se refere ao relacionamento peculiar que o ser humano deveria ter com a criação. Assim como Deus é rei e soberano, também constituiu o ser humano como rei e lhe deu um reino para governar. Governo que deveria ser exercido segundo a vontade de Deus. Ok. Caráter geral do reino de Deus. Quem lê para nós? Dari, dá para ler? Deixa eu deixar. Ok. Percebemos que Deus não escolheu um sistema de governo democrático, nem escolheu o parlamentarismo, mas Deus escolheu um reinado. A mensagem da Bíblia é sobre um rei, um reinado e sua família real. É isso aí. Aleluia. Então, a Bíblia, Deus não escolheu um sistema de governo democrático nem parlamentarismo, mas escolheu um reinado. Voltando a falar, como nós somos uma república, o Brasil é uma república, e república significa res pública ou coisas públicas. Então, dentro da república, o povo escolhe os seus representantes e os seus representantes tecem as leis. É uma porta aberta para a corrupção. O problema não está no sistema, Não. por exemplo, Não. no sistema sacerdotal mesmo. O problema não está nele. O problema está no homem. No homem. No Outra coisa, corrupção uma do homem. contradição à democracia original, né? Isso. Que é a grega, Sim. onde não havia representação. Não. O cidadão ia lá e votava. Aliás, vocês As sabiam? próprias leis que governavam a polis, né? Exatamente. O povo que Não tinha representante. Não tinha. A representação veio com Roma. Isso. Quando foi estabelecida a república. Sabe por que o Império Romano, uma das coisas que fez o Império Romano cair,
foi que ele nem era império e nem era popular, porque ele tinha o Senado. Como é que você vai ter no mesmo sistema de governo o imperador e o representante do povo para governar? Pô, tinha que dar confusão. Então, observa, vocês sabiam que o tirano, quando a gente fala de tirano, o que vem? Um líder tirano, o que vem na tua mente? Imperador. Um cara cruel. Ditador. Mas você sabia que a origem do tiranismo era boa? O tirano era uma forma de governo na antiga Grécia, bem antes da democracia. Então, era mais ou menos uma república. Eles escolheram um rei e o chamaram de tirano. E o tirano era bom. Porém, os filhos do tirano ficaram embevecidos no poder. Aí o tirano se tornou tirano, como a gente conhece hoje. Mas o seu início... Então, como você falou, não tem problema no sistema de governo. O problema é a corrupção. É o poder. Esse é o problema da república. O sistema de republicano é excelente. Eu escolho pessoas que vão me representar na coletividade. Isso é muito bom. O problema é o coração do cara que é corrupto. Então, a mensagem da Bíblia é sobre um rei, um reinado e sua família real. Então, a gente não vê uma Bíblia com outros olhos que não seja isso aí. Agora, olha que interessante. Para entender a mensagem de Jesus, a essência do Evangelho, é necessário entender o reino de Deus, porque ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino, e não uma democracia ou república. E na época de Jesus, tinha república romana. Na época de Jesus, já tinha democracia, a democracia grega. Mas ele não usou nenhum desses dois sistemas de governo. Por quê? Porque no sistema de governo, Deus reina. Teocracia. Então, um dia, eu fui sabatinado eu fui trabalhar em um seminário, e eu fui sabatinado pela liderança daquele seminário. E aquele seminário, a liderança e as igrejas daquele seminário era do sistema congregacional, como batista, como luterana livre também. O sistema da presbiteriana é o presbitério. E aí eu já estava esperando, pastor Renato, a pergunta. Eles me fizeram várias perguntas, eu estava sendo sabatinado, eu tinha que ser mesmo. Então, um deles perguntou: qual é o sistema de governo na igreja que você acha melhor? Olha a pegadinha. Olha a pegadinha. Eu falei para ele, eu sei o sistema que a gente chama, né? Eu falei: olha, pastor, só tem um sistema de governo na igreja, teocrático. Cristo é o cabeça da igreja. Agora, como a teocracia vai chegar até a igreja, aí você pode escolher: congregacionalismo, presbitério, bispado, patriarcal. Nenhum desses sistemas é melhor do que o que já está, que é o teocrático. Ou não? Eu me arrepia quando alguém fala: qual é o sistema de governo da sua igreja? É teocrático. Mas a teocracia, ela vai chegar na minha denominação pelo congregacionalismo. Então não é o congregacionalismo que é superior, é a teocracia. Esse é o problema. Lá na sua igreja, quem é que manda na sua igreja? Que pergunta mais idiota, quem é que manda na minha igreja? Na minha assembleia. Exatamente, não, na minha igreja é a assembleia, quem tem poder é a assembleia. Não, na minha igreja quem tem poder é o presbitério. Não, na minha igreja quem tem poder é o bispo. Não, na minha igreja quem tem poder é Cristo. Mas a nossa mente está para onde? Se você falar isso no encontro de pastores da sua igreja, os caras vão querer te jogar tomate. Mas eu já fiz isso de púlpito uma vez. Baiano também gosta A da democracia, ela é terrível.
batista, né? A igreja não entra. E eu tive um grupo de pessoas que eles estavam, assim, usados pelo Satanás. Eu do púlpito eu disse, eu tenho a autoridade de Deus como pastor aqui, e você, fulano, a partir de hoje estão disciplinados. E quem fazia isso era a Assembleia. Eu fiz de tudo. Eles saíram da igreja, nunca mais voltaram. Também depois dessa. Então, Depois dessas. Por isso que a conversão não tem limpo. Ó, então veja, Jesus, então o Evangelho disse, agora eu não estou criticando aqui sistema de governo. Cada igreja tem aquela forma que é melhor. Mas eu estou acrescentando uma coisa. Gil, pelo amor de Deus. Eu quero ligar para essa sorte. E ele não vai fazer edição, viu? Do jeito que tá, fica. Não tem edição, ele vai ser publicizado. Tá isso aí, cara. Então veja, não estou aqui dizendo que essas formas da igreja se governar, não estou dizendo, estou acrescentando um que a gente não fala. Superior, né? Superior, nada é superior que o teocrático. Cristo é o cabeça da igreja, pelo amor de Deus, qual é o sistema de governo da nossa A igreja? gente ensina e não pratica, né? Entendeu? Então, vamos orar? Gente, nós temos como igreja uma decisão importante. Então, ok, agora vamos falar aqui numa igreja congregacional, onde a congregação tem o poder, democracia, né? Ok, irmãos, nós temos uma decisão para tomar, nós precisamos chamar um pastor, vamos orar para Deus indicar. O que eu estou fazendo com o meu congregacionalismo? Estou subordinando a autoridade de Cristo. a teocracia. Ok, a nossa igreja é presbiterial. Nós temos a reunião do presbitério. Nós, como igreja presbiterial, nós temos que tomar uma decisão. Vamos orar para Deus? Novamente está colocando esse sistema em quê? Abaixo da teocracia. Perceberam? Mas o que geralmente a gente faz? Mas até a igreja faz isso para o pastor vir, mas na hora de ir embora, não. Rapaz, eu fico pensando, olha só como que nós como igreja ainda não entendemos bem essa história do reino de Deus. Chamamos um pastor, oramos, Deus quer, nós chamamos o pastor Renato, porque Deus quer o pastor Renato aqui. O pastor Renato vai lá e começa a pregar e tal. Aí um ano depois o pastor Renato começa a descobrir pecado da igreja, o pastor Renato começa a tratar aqui, começa a tratar ali, papapá. Aí chega no final do ano a igreja e fala assim, não, o pastor Renato não é de Deus não. Mas Deus não falou, ele não falou que você quer de Deus para lá? É assim, Não é assim que acontece? Não dá 6 meses a igreja não quer mais o pastor. Mas peraí, vocês não oraram pedindo que Deus não falaram, não. Deus mostrou, rapaz, eu tenho um medo. Com esse negócio de falar que Deus está dizendo e depois Deus disse. Na reunião em Atos 15, né? A primeira assembleia ali da igreja deles fala assim, pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Isso. Decisão do Espírito. E foi mesmo, né? Tanto é que a igreja cresceu por causa daquela decisão. Agora, o que eu vejo de Deus errando em decisão não é tão fácil. Eu falei com um colega, um irmão, falei, das duas uma, ou Deus errou, ou vocês estão desobedecendo Deus. É lógico, se você chama um pastor porque Deus quis e 6 meses depois não quis, ou Deus errou, ou vocês estão desobedecendo a Deus. Isso é falta de quê? Entender? O reino. Então, o sistema que nos dirige não pode estar acima da teocracia eclesiástica. Por isso que o nome da nossa matéria é Eclesiologia e Reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos adiante aqui. Deus escolheu o conceito de reino para descrever sua forma de agir no mundo e na vida do homem. Jesus nunca disse que era presidente ou primeiro-ministro. Ele sempre diz que ele era Um reino. que diz o povo? Eu sou o rei. Foi assim que ele se apresenta para Pilatos. Meu reino não é deste mundo. O que você acha que significa isso? Que mundo que ele estava falando? Um reino espiritual.
Meu reino não é físico. A natureza do meu reino não é ter um castelo. Sabe onde é o meu castelo? É o coração do homem. Ali eu estabeleço o meu reinado. Então, cada pessoa que converte a Cristo, ele sai do império das trevas. É como se... você sabe que na física tem 3 forças, não é? Cinemática, estática e dinâmica. Que são as forças do movimento dos corpos. Então, eu gosto da ideia de que o reino de Deus, na física, ele é uma força dinâmica. O que diz a força dinâmica? Diz que os corpos estão sempre em movimento. Não importa a velocidade, mas estão sempre em movimento. Então, o que é a pregação do Evangelho do Reino, pastor José? É o reino que vai... Cada pessoa que converte a Cristo, é o reino que vai crescendo. Agora é uma questão de lógica. Quanto mais cresce o reino de Deus, diminui o império das trevas. Então, se o cara se torna prosélito, Satanás nos incomoda. Agora ele é filho do inferno 2 vezes mais. Ele era luterano, agora ele é adventista. Tá bom. Ele era católico, agora ele é pentecostal. Tá bom. Ele foi lá para a IPR. Foi lá. Ele era testemunho de Jeová, agora ele é do 8º IPR, igreja relevante. Tá bom, Satanás está fazendo vida. Enquanto o cara fica migrando de religião em religião, o cara vai se perdendo cada vez mais. Suzy. Mas quando o cara converte a Cristo, Satanás se assusta. Porque o reino de Deus vai avançando. Então, essa é a ideia. Olha o rio daqui. Na Bahia. Lá na Chapada Diamantina. Vamos! Aí é Gil, Eu vou pedir para o Alex. Alex, ache Lucas 4:43. Só faltou a bandeira do Brasil e de Israel. Só. Suzy, leia Mateus 25, 31 a 34. Depois, ok? Mas antes, Giovanni, lê esse slide para nós. Jesus veio trazer o reino de Deus quando por ocasião da sua primeira vinda, e todo o perdão de pecados. A morte dele na cruz era tão somente para que aquele que crê tome posse do reino, porque o reino sempre foi o projeto de Deus. Lucas 4, 43, Mateus 25, 31 a 34. Isso, antes de você continuar a leitura, olha que coisa, parece que a gente não viu isso na Bíblia. Vamos ler ali, Lucas 4, 43. Pode ler, Alex. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque isso foi enviado. Preste atenção. 2 observações que eu quero fazer aqui. Primeira observação: você nunca vai ver nos evangelhos Jesus se referindo ao evangelho que não seja o evangelho do reino de Deus. Vou repetir. Você nunca vai ler nenhum versículo nos evangelhos, quando fala sobre pregação do evangelho, somente pregando o evangelho. Você sempre vai ler pregando o evangelho do reino de Deus. Lembrando, a palavra evangelho significa o quê? Boa notícia. Mas a palavra evangelho não foi uma palavra inventada por Jesus. Não foi inventada pelos apóstolos e não foi inventada por ninguém ligado à fé cristã. A palavra evangelho já existia no Império Romano. Como? Na verdade, o evangelho, a palavra evangelho, era quando César tinha boa notícia para o povo, para os seus súditos. Quando anunciava as festas, Saturnália, enfim, as festas romanas.
Os jogos. quando anunciava os jogos, quando anunciava a vitória das legiões romanas no mundo dos bárbaros, quando havia nascimento na família do César. Então, do ponto de vista romano, só César tinha evangelho. Só César tinha boa notícia. Ninguém tem boa notícia. Só o César tem boa notícia. Aí vem Jesus, pinça essa palavra do mundo romano e diz assim: não é César que tem boa notícia, eu é que tenho boa notícia. E qual é a boa notícia que o Evangelho causa? Que você pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que o Newton pode sair do império das trevas e vir para o reino de Deus. A boa notícia é que a pessoa que está no império das trevas está espiritualmente morto, mas quando ele passa a vir para o reino de Deus, ele ressuscita dentre os mortos. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que quando eu estou no império das trevas, eu estou em condenação. Quando eu venho para o reino de Deus, eu não sou mais condenado. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que no império das trevas eu não tenho esperança nenhuma, mas quando eu estou no reino de Deus, eu tenho esperança. A boa notícia é que quando eu estou no império das trevas, a minha vida está em tragédia, mas quando eu estou no reino de Deus, eu tenho paz. Essa é a verdade. Então você não vai ver nenhuma vez a palavra evangelho dissociada de reino de Deus. Agora olha lá. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades. Agora, olha o final do versículo. Para isto é que eu fui enviado. Espera aí. Para isso que eu fui enviado. O que ele está dizendo aqui? Que a missão dele nesse mundo era trazer o reino de Deus. Mateus 25, 31. Suzy. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Opa! Tomai posse do reino de Deus que está preparado desde a fundação. Então a igreja não é rei. A igreja não começou, o reino não começou na igreja. Ou seja, o reino existe antes de Deus. É como assim, a gente quando pensa em salvação, em salvação de nossas almas, quando a gente fala que Deus nos salva em Cristo, a nossa mente vai para que lado da história? Para o Calvário. Mas a salvação não começou no Calvário. Aí, então você volta mais atrás no tempo. Aí você vai chegar no Éden, no Gênesis 3,15. Também a salvação não começou ali. Mas quando que começou a salvação? Antes do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, quando a gente tem ideia do reino, a gente não está falando, não, o reino não. O reino é a palavra do Senhor. Agora eu falo ao Renato, quem vai contra a palavra do Senhor? Ele que disse que o reino, não é isso no finalzinho do verso 25? Olha lá, 35, 34. Olha o que ele diz lá. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino de Deus é antes de tudo. Isso não quer dizer que estão predestinados, como alguns pensam. Não tem nada a ver com essa questão soterológica, no sentido de dupla predestinação. Não é isso. É a questão da salvação de quem crê. Agora, se o cara foi escolhido ou não, eu não vou entrar no mérito dessa questão. É polêmico.
Agora, claro, eu vou começar no CETEL agora, quarta-feira, no curso regular, soteriologia. Aí eu vou abordar tudo isso aí. Mas, dentro dessa questão, Jesus está falando para aqueles que foram salvos. Não entrando na questão se foram eleitos ou não, mas aos salvos. Aos salvos, Jesus diz que o reino está preparado desde sempre. Termina aqui, pastor Giovanni. Vamos observar como os autores dos evangelhos tratam o assunto do reino de Deus. Vamos ver. Alguém mais lê aqui? Quem lê aqui? Nilton, dá para ler? Jesus veio trazer o reino de Deus quando, por ocasião da sua primeira vinda e todo o perdão de pecados, a morte dele na cruz era tão somente para aquele que crê. Tome posse do reino, porque o reino sempre foi o projeto de Deus. Ok, aqui nós lemos esses dois textos, nós já lemos. Então, o projeto, o reino de Deus, porque lembra lá em Gênesis 1, que eu falei, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já começa ali a ideia de reino, não é? Continuando ali. O emprego do reino dos céus no Evangelho segundo São Mateus certamente é devido à tendência no judaísmo de evitar o uso direto do nome de Deus. Na verdade, é preciso entender que o reino de Deus, em sua interpretação direta da palavra, induz esse telefone aqui. Está endemoniado. Entender que o reino de Deus, e a sua interpretação direta da palavra, induz a verdade que não pode ser negada. O reino é de Deus. Por que o reino dos céus é chamado no livro de Mateus? Veja, a palavra reino de Deus, o reino dos céus, são termos intercambiáveis. Mas por que tem? Por uma razão. Mateus escreve o seu evangelho para quem? Vamos agora à aula de hermenêutica no primeiro ano do seminário curso básico. Mateus foi escrito para que povo? Quais eram os destinatários do evangelho de Mateus? Os judeus. Qual eram os destinatários do evangelho de Marcos? Romanos. Qual era o destinatário do evangelho de Lucas? Gregos, na pessoa de Teófilo. E quem eram os destinatários do evangelho de João? Toda a humanidade, toda a universal. Mateus usa uma terminologia para não ofender os judeus. Ele não fala reino de Deus por causa do temor do judeu à referência. Se ligava a Roma, né? Sendo que, na verdade, é uma coisa muito estranha, porque Deus não tem nome, né? Quando Moisés pergunta a ele, qual é o seu nome, o que Deus fala? Eu não tenho nome. Por que Deus não tem nome? Para que serve um nome? Para diferenciar um entre milhões. Quantos deuses existem? Ele não precisa de nome. Mas Moisés, você sabe que Moisés não era crente, né, quando ele teve aquele encontro com Deus na sarça ardente. Aliás, Moisés era ateu naquela época. Porque quando tem aquele episódio da sarça ardente, ele está vendo um fenômeno sobrenatural, a sarça que queima e não se consome. Ele escuta uma voz, Moisés, Moisés. E como é que ele responde a voz? Não, ele não fala, eis-me aqui, Senhor. Ele fala, eis-me aqui. Ele fala, quem está me chamando? Ele pelo menos poderia, como a mente judaica, Deus está apresentando um fogo, ele poderia pensar que era Ra. Porque Ra é a principal divindade egípcia. Aliás, Ra, eu não sei se vocês sabiam disso, mas no panteão de deuses egípcios, não era todo mundo que adorava os deuses, não. A classe da nobreza, o faraó, os filhos de faraó, os sacerdotes, eles adoravam Ra. E aí, quando
Moisés ia descendo na classe social e ia adorando os deuses. Aí o cara ia adorar Osíris, Anubis. Conforme vai abaixando o nível, vai abaixando Deuses menores. os deuses menores. Então, quando Deus monta a sarça ardente, é uma chamada de Deus até mesmo para a sobrenaturalidade de Moisés. Ele poderia dizer, Ra está aqui. Não, ele nem fala de Ra. E muito menos os deuses hebreus, porque depois de 40 anos no deserto, quem lá quer saber de Deus? Ele está meio ateu no negócio. Então, Moisés, né, ele chega para Deus e fala, qual é o seu nome? Porque a mente dele é o quê, Renato? Egípcia. Deus para Moisés tem que ter nome, porque ele acostumou com centenas de deuses. Quer dizer, Cultura, né? a cultura. Então, o panteão grego tinha centenas de deuses. Agora, quando você está num lugar que tem muitos deuses, eles têm que ter nome. Mas aí ele chega para Deus e fala, qual é o teu nome? Mas e Deus fala o quê? Não tem nome. Eu não sou mais um. Não, exatamente. Eu sou o que sou. Agora eu falo, eu sou o que sou, é nome? Não é. Ele está dizendo o quê? Eu não tenho nome. Se você chegar lá com os anciãos de Israel no Egito e falar que o Deus dos hebreus chamado tal me levou, ele vai dizer, mentira, porque o nosso Deus não tem nome. Interessante, né? Ah, mas a Bíblia fala, não tomarás o nome do teu Deus em vão. É um mandamento. Mas esse mandamento não está falando de nome próprio, está falando de referência à pessoa dele. É outra questão. Né? Continuando, então, o Mateus, ele vai respeitar esse princípio do judaísmo de não pronunciar o nome de Deus. Que até mesmo, não, mas a Bíblia fala Elohim lá, Elohim, não é isso? Não é isso aí, Renato? Elohim. Só que Elohim traz uma complicação muito grande, porque Elohim é plural. Eloá é singular. Elohim significa deuses. E é Moisés que traz essa confusão. A gente tratou disso aqui aquela vez, né? Sobre espiritualidade. Ok, meus irmãos? Então, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. É só uma questão de não agredir o judaísmo. Ok, aqui está repetido. Alguém lê isso aqui para nós, por favor, Rio? Nos evangelhos sinóticos, a mensagem pregada por Jesus é identificada como o evangelho, boas novas do reino. Pausa. Vamos ver Mateus 4, 23. É importante que a gente faça essas leituras. Lari, dá para ler na sua Bíblia aí? Mateus 4, 23. Newton, Mateus 9, 35. José, Mateus 24, 14. Renato, Marcos 1, 14 a 15. Alex, não, esse ali nós já lemos, mas Alex, leia Lucas 8, 1. O João, leia Lucas 16, 16. Vamos ler para a gente fazer uma reflexão sobre isso aí. Mateus 4, 23, o que diz? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Jesus, ele ia fazendo o quê, meus irmãos? Ensinando. Pregando o evangelho Do reino. do reino. E, consequentemente, fazia o quê? Curas. Agora eu pergunto, vamos dentro dessa mentalidade de reino de Deus. Uma das coisas que Jesus curava era por quê? No reino de Deus não tem doença. Eram sinais da messianidade. Sinais da messianidade. Ele, como rei, está promovendo o que para os seus súditos? Saúde. Essa é a mensagem que está por detrás das curas. Uma das mensagens. No reino de Deus não tem doença. Enfermidade. Quem é que promove saúde para o seu reino, para os seus súditos? O rei. O rei cuida. Olha que coisa interessante.
Os súditos que são doentes, né? Então, mas aí os súditos, quando estão no reino, são curados. Vamos continuar? Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha lá, mais uma vez, pregando as boas novas do Reino. curando. Vamos ler Mateus 24,14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E será pregado o evangelho Do reino. do reino. Estão percebendo isso aí, gente? Sim. Vamos ler Marcos 1,14-15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é o evangelho que a gente prega? Do Do reino. reino. O evangelho que ele pregava, do reino, eu também tenho que pregar o evangelho do reino. Mas às vezes a gente não prega o evangelho do reino. A gente prega um outro evangelho. O evangelho da prosperidade. O evangelho da Graça barata. da mediocridade. Hã? Da graça barata. O evangelho da graça barata. Estão percebendo a diferença? Olha, Lucas 8:1. Alex, que eu pedi para ler, né? 8:1. Isso. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. 16:16. Lucas. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Olha, eu poderia aqui mostrar mais e mais versículos falando sobre essa ligação entre o evangelho sendo o reino. Não tem outro evangelho. Paulo diz em Gálatas 1:8: mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, Seja nada. além do que está posto. Seja nada. Então você pode chegar para um pregador aí que só fala de prosperidade e dizer: esse evangelho não é de Deus. Ou esse evangelho progressista, esse evangelho não é de Deus. Ou esse evangelho da graça barata, esse evangelho não é de Deus. Você é um anátema. Triunfalista. Um evangelho triunfalista, isso, você é um anátema. Pregar que quem é crente não fica doente, anátema. É muito sério, gente. E é o Senhor que fala isso para nós, né? Esse reino é o reino de Deus, ou a expressão sinônima, reino dos céus, que ocorre somente em Mateus, não é? Nós lemos isso. Vamos partir para os finalmente. Lê para nós aqui, Giovanni. O Evangelho de João usa poucas vezes a expressão reino de Deus, só em João 3, 3 e 5. Possivelmente substituindo por conceitos equivalentes, como vida eterna. Ao todo, a expressão ocorre mais de 80 vezes nos evangelhos. Então, veja, a expressão reino de Deus ou reino dos céus, ela ocorre mais de 80 vezes. O que os evangelhos estão comunicando com a gente? Que nós estamos vivendo a questão do reino de Deus. A mensagem que a igreja tem que passar é a mensagem do reino de Deus. É o evangelho do reino de Deus, né? Agora, olha que interessante esse slide aqui. Eu quero talvez terminar com esse slide. Alguém lê para nós, por favor, João? O reino fala de uma tensão. Como Cristo já veio ao mundo, morreu e ressuscitou, há uma dimensão presente do reino, provisória. Como Cristo ainda não voltou para pôr fim à realidade presente e instaurar os novos céus e a terra, o reino é também futuro. Lembra que ele disse isso para a mulher no poço de Jacó? Sim. O já e ainda não? Como
interpreta isso já e ainda não? Lembra desse texto lá? Sim. Vamos ver. João 4. Agora eu não lembro. Verso 6. É o 6? Isso, em diante. Sim. E agora me perdi aqui, mas vamos lá. Verso 23. Mas vem a hora e já chegou, Sim. em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que nós vemos aqui? Existe uma tensão. Cristo trouxe o reino de Deus, ok. O evangelho é do reino, é isso aí mesmo. Mas ainda nós temos o diabo que está por aí. Nós temos muita desgraça acontecendo no mundo. Nós temos tragédias acontecendo no mundo. Nós temos fome acontecendo no mundo. Nós temos corrupção acontecendo no mundo. Nós temos doenças ainda no mundo. Como é que eu posso dizer que quem está em Cristo está no reino de Deus? De uma maneira muito simples. O reino de Deus está em caráter provisório. Mas na segunda vinda dele, o reino vai ser absolutizado. Mas, para fazer parte do reino no seu sentido absoluto, é necessário fazermos parte do seu reino provisório. Veja, quando Satanás fez um péssimo negócio quando Adão fez um péssimo negócio com o homem, com Satanás, ele perdeu 3 coisas. Adão e Eva perderam o corpo, perderam a alma e perderam a terra. Perderam o corpo, perderam a alma, perderam a terra. Quando eles estavam com Deus, vivendo aquela teocracia perfeita, e quando eles governavam o planeta, eles tinham posse do corpo, da alma e da terra. Quando eles pecaram, eles perderam o corpo porque passou a morrer, envelhecer e morrer. Perderam a alma, porque a alma é o que nos dá condução a Deus, porque nós somos híbridos. De toda a criação, nós somos os únicos seres que possuímos parte material e imaterial. Os anjos são só corpos espirituais. Os animais são só corpos físicos. O ser humano ele tem corpo físico e corpo espiritual. Nós somos uma complexidade. Ao mesmo tempo que nós sentimos frio, comemos uma comida gostosa ou não, ao mesmo tempo que nós cheiramos, vemos e tocamos, ao mesmo tempo a gente é transferido para um campo que você não tem nenhuma percepção física. Ao mesmo tempo que eu vejo algo, eu olho, ao mesmo tempo eu canto para um Deus que eu não enxergo, mas eu sei que Ele está ali, e eu choro. Então, nós trafegamos nesses 2 campos, tanto o campo físico quanto o espiritual. Então, essa parte imaterial, a alma, o homem perde também. A alma que pecar, essa morrerá. E a terra, ele perdeu o governo da terra e a terra virou contra ele agora. Então, ele perdeu tudo. Mas, quando Cristo vem, ele vem para restaurar. Nós, e até mesmo pela Bíblia, usamos termos comuns como Jesus veio salvar a humanidade, e é verdade, mas de uma maneira como estamos tratando o reino, Jesus veio restaurar o reino.
E daí o que acontece? Acontece o seguinte: quando há uma conversão, o que na verdade se converte no homem? Alma. Diferente de Platão, que dizia que o corpo era a prisão da alma, pelo contrário, a alma o corpo ele é sujeito à alma, a alma é que domina o corpo. Então o camarada converteu a alma dele, converteu a Deus, e ele agora entra no reino de Deus. Por isso que é provisório, porque o corpo ainda continua corrupto. Ele apodrece ainda. Perecível. Ele é perecível. Ele sente dores, ele fica doente. Mas não tem problema, a minha alma está no reino. O meu corpo não está no reino, mas a minha alma está no reino. O reino de Deus está dentro de nós. Quando o Senhor Jesus voltar, vai ter uma restauração do corpo. A alma já está restaurada, mas na ressurreição a alma vai entrar no corpo, o corpo vai ser glorificado e a terra vai ser redimida e vai ser salva e vai voltar um governo de novo. Então, hoje, nós vivemos um reino provisório, porque ainda assim tem o diabo no mundo, tem o pecado no mundo, tem a morte, tem o envelhecimento, tem a dor e tem o corpo que é perecível. Mas quando Jesus voltar, tudo isso será restaurado e será absolutizado. A gente vai ter aquele reinado que era antes, com uma diferença básica. Lá no reino de Deus, no princípio, o mal existia. No reino de Deus, no futuro, não vai ter mal, porque o diabo, a doença, a peste, a praga, a desobediência e tudo não existirá mais. Porque o diabo vai estar condenado para todo sempre. Amém. E na absolutização do reino, não tem mais perigo. Por isso que João vai dizer em Apocalipse, dor nenhuma vai entrar nessa cidade. Nem a morte, nem pranto. Por quê? Porque a presença do mal não tem mais, como tinha lá no passado. Ok? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos parar aqui.